Você já se sentiu preso? Alguma vez já se viu em um ciclo vicioso, daqueles que você tenta sair, mas parece que sempre volta para o mesmo lugar? Sabe aquela sensação de querer fazer o bem, de buscar uma vida mais plena, mais próxima de Deus, mas ser arrastado por hábitos que te consomem, te enfraquecem e te afastam do que você realmente valoriza? Eu não tô falando só daqueles vícios óbvios, como o álcool, as drogas. Eu tô falando da procrastinação que te impede de cumprir seus deveres, da raiva que explode em momentos inoportunos, da gula que sabota a sua saúde e sua disciplina, da inveja que corrói o seu interior, da soberba que te isola e te impede de crescer e principalmente da luxúria, que desordena os seus afetos e te afasta do verdadeiro amor. E é claro, a preguiça, que paralisa sua alma. Esses são os vícios. E a verdade é que, de alguma forma, todos nós lutamos contra eles. E assim, para ser sincero, eu acho que eu sou uma pessoa cheia desses vícios e todo dia é uma luta constante para acabar com eles. Eles não são só maus hábitos, eles são no fundo inclinações desordenadas que nos afastam de Deus, que nos tiram a paz e pouco a pouco nos tornam escravos. E a própria igreja ensina isso. Ela diz que o vício é o contrário da virtude. Cada vício representa uma desordem profunda da alma, e ao invés de nos dar a liberdade, que é o que parece, ele nos enfraquece e nos prende em cadeias invisíveis. E é por isso que a luta contra os vícios não é uma opção para o cristão. É uma parte essencial e fundamental da nossa vida espiritual. Sem essa purificação interior, sem esse domínio de nós mesmos, o progresso na santidade é praticamente impossível. São Vicente Ferrer, que é um grande santo dominicano, já afirmava em seu Tratado da Vida Espiritual. Ele dizia que quem quiser ser útil às almas dos outros deve primeiro possuir em si aquilo que quer ensinar. Ou seja, o autocontrole, o domínio de si, é a base para qualquer vida verdadeiramente cristã e para qualquer apostolado. E o primeiro campo de batalha para esse domínio está bem aqui, dentro do nosso próprio coração. E acredite em mim quando eu digo, eu sei, essa é uma luta interna e dolorosa. Você se propõe a mudar, você reza, você se esforça, mas a tentação ressurge. O hábito antigo te puxa de volta. E a frustração quando você cai te consome. A culpa se instala e a sensação de não sair do lugar é totalmente desanimadora. Talvez você se sinta fraco, incapaz e questionando se a liberdade dos vícios é realmente possível para você. E eu sei disso porque eu também passo por isso com uma frequência gigantesca. Quando eu tô há mais de um ano sem cair em algum vício, achando que eu já estou vencendo ele e de repente eu acabo sucumbindo. Os vícios na tradição católica são hábitos enraizados que nos inclinam ao pecado. O próprio catecismo da igreja diz o seguinte: o vício é uma disposição habitual e firme para o mal. Os vícios podem ser classificados segundo as virtudes que contrariam, ou ainda ligado aos pecados capitais. E os pecados capitais, como a gente sabe, tem a soberba, a avareza, a inveja, a ira, a luxúria, a gula e a preguiça. E eles são chamados assim porque geram outros pecados e desordens, sendo eles como se fossem a cabeça de todos os outros pecados. São Vicente Ferrer enfatiza que não basta saber que os vícios são maus, é preciso combatê-los com esforço e humildade e muita oração. Essa é a essência do que a gente chama de combate espiritual. O Santo Antão, pai do monarquismo, já dizia: sem tentação ninguém se salva. A nossa alma é como uma cidade com muros, atacada por um inimigo, o demônio, o mundo e a carne. E esses inimigos exploram nossas inclinações desordenadas para o mal. Um livro que eu gosto muito e arrisco dizer que é o meu favorito, chamado A Imitação de Cristo, nos lembra: o hábito vence com o tempo a natureza. Aprende a vencer-te a ti mesmo e o inimigo não te vencerá. E podemos tirar desse trecho que a chave é a vigilância contínua, a oração e a luta para ordenar o nosso coração por amor a Deus. Mas como na prática a gente pode quebrar essas correntes e alcançar a liberdade prometida por Jesus Cristo? E bom, a boa notícia é que a igreja, em sua sabedoria de 2000 anos, oferece um caminho claro e eficaz, que é a prática das virtudes. Para cada vício há uma virtude oposta, que combate ele diretamente, como se fosse um remédio específico para cada doença da alma. Para a gula, a gente tem a virtude da temperança. Para a luxúria, a castidade. Para a avareza, a generosidade. Para a ira, a mansidão. Para a inveja, a caridade. Para a preguiça,
a diligência e para a soberba, a humildade. E acredite, essa substituição ativa do mal pelo bem é a tática central de todos os santos. Santo Afonso de Ligório ensina que para vencer o pecado habitual, devemos praticar a virtude contrária a ele, até que o coração se incline mais para o bem. Mas afinal de contas, o que exatamente é a virtude? E a virtude é nada mais que uma disposição habitual e firme para o bem. São Tomás de Aquino define ela como uma qualidade boa da mente, pela qual se vive retamente. As virtudes podem ser de dois tipos. Tem as teologais, como a fé, esperança, caridade, e essas são infundidas em nós por Deus. E também tem as que são cardeais, como a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. E essas nós adquirimos e aperfeiçoamos com esforço e graça. A virtude é o caminho positivo para a santidade. Não basta não fazer o mal. É preciso amar e praticar o bem com constância. E isso é algo que eu noto que se perdeu hoje em dia. Muita gente acha que basta não fazer o mal, quando na verdade a gente tem que se esforçar para sempre estar fazendo o bem. Para a gente conseguir vencer os vícios, precisamos cooperar com a graça e nos esforçar com a razão e a vontade. Santo Afonso Maria de Ligório compara a virtude a um músculo que se fortalece com o uso. A própria pedagogia da igreja é clara que para cada vício a gente tem que praticar a virtude oposta. E assim por diante. São João da Cruz ensina que a alma que busca a união com Deus deve se esvaziar de todo o apego sensível, inclinando-se àquilo que mais a mortifica, pois só a cruz é o caminho para a luz. E assim, ao contrário do que o mundo prega pra gente hoje em dia, a virtude não é algo opressivo, ela liberta. São João Paulo II dizia: a liberdade verdadeira é fazer o bem e não fazer o que se quer. A verdade é que o vício nos escraviza, e o virtuoso, ao contrário, tem o domínio de si mesmo e a alegria interior, e assim acaba encontrando prazer em fazer o que é certo. E sobre a mortificação, você deve estar se perguntando qual é o papel dela. E acontece que, junto com as virtudes, a mortificação voluntária dos sentidos e desejos é vital para a gente conseguir fortalecer a vontade sobre o nosso próprio corpo. E isso Jesus mesmo nos convida, quando ele diz: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz cada dia e me siga. São Vicente Ferrer nos lembra de desprezar todas as coisas terrenas e considerar elas como esterco, usando elas apenas por uma estrita necessidade. Podemos dizer então que a mortificação é o ato voluntário de renunciar ou restringir algo lícito para dominar os desejos desordenados e assim unir-se a Deus. Pode ser algo interno, como combater pensamentos pecaminosos e desordenados, ou externo, como praticar jejuns e penitência. O catecismo também ensina que o caminho da perfeição passa pela cruz. Não há santidade sem renúncia ao combate espiritual. A palavra em si, mortificar, significa fazer morrer em nós o que é contrário ao espírito, como o egoísmo, a sensualidade, a vaidade e os vícios. E, bom, já deu para perceber de que isso é algo extremamente difícil de fazer. Muito mais do que apenas falar. Então você deve estar se perguntando exatamente o porquê mortificar-se. Não é para sofrer por si mesmo, mas para purificar a alma e conformar-se a Cristo crucificado. Afinal, como eu disse já, Santo Afonso de Ligório disse: sem mortificação não há virtude, e sem virtude não há salvação. A mortificação fortalece a vontade, ilumina a inteligência e purifica o coração, fazendo-nos crescer na caridade. Santos como, por exemplo, São Francisco de Assis, Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz viveram uma mortificação rigorosa, sempre com prudência, moderação, discrição e constância. Exemplos simples incluem como jejuar, dormir um pouco menos, evitar alimentos preferidos, guardar os olhos e os ouvidos de curiosidades inúteis, silenciar diante de ofensas, aceitar contrariedades sem reclamar e por aí vai. A verdadeira mortificação é oculta e voluntária, feita por amor. E assim, só nesses exemplos que eu dei já deu para ter uma noção de como isso é difícil. A que eu mais costumo fazer, além do jejum, é evitar os meus alimentos favoritos por alguns dias da semana. Eu, por exemplo, eu sou um cara que gosta muito de doce em geral, então eu tenho aqui em casa sempre algum chocolatinho, alguma coisa. E eu sei que esse é um vício que precisa ser tratado, então eu vou aos poucos me livrando dele. Eu comecei com um dia por semana, eu não ia comer doce algum, açúcar algum. Eu já
consigo tranquilamente tomar café sem açúcar. Na verdade, hoje em dia é até estranho quando eu tomo com açúcar. Porém, eu vou aos poucos aumentando esses dias da semana. E a minha meta é realmente cortar ao máximo todo o açúcar e doce, porque eu sei que é algo que eu acabo me perdendo e exagerando. Mas um outro exemplo que eu citei aqui é sobre guardar os olhos e ouvidos às curiosidades inúteis. E agora me fala, hoje em dia, com as redes sociais, você conseguiria fazer isso? Você conseguiria se forçar a não consumir algum conteúdo inútil por um dia que seja? Pois é, eu acredito que atualmente esse deve ser um dos mais difíceis. E eu tô até pensando em fazer um vídeo aqui pro canal sobre como as redes sociais e o celular com uso excessivo acaba desordenando a nossa alma e nos afastando de Deus. Se você quiser um vídeo assim, deixa aqui nos comentários, por favor. Mas agora continuando. Outro meio muito importante de autocontrole é o silêncio. E São Vicente Ferrer também nos diz o seguinte: refreie sua língua. Fale apenas quando for interrogado e sobre coisa útil. O silêncio ajuda a gente a disciplinar os pensamentos e as emoções. O silêncio não é apenas a ausência do som, mas uma disposição interior para a gente conseguir escutar a Deus. Ele fortalece o autocontrole, apazigua as paixões e prepara a alma para a oração profunda. Permite que o exame de consciência seja feito e nos afasta das distrações do mundo. Jesus, em sua paixão, e Maria, que guardava tudo no coração, são os exemplos perfeitos disso. E você sabe o que é o silêncio interior, ou também chamado de recolhimento? Pois este é estar atento à presença de Deus no íntimo da alma. Santa Teresa d'Ávila o chama de oração de recolhimento. Ela diz que é um fechar as portas dos sentidos para se concentrar em Deus. Além dela, Thomas Kempis diz: ama o silêncio e a solidão, e encontrarás aí grande paz e luz interior. O recolhimento ajuda a gente a perceber a graça, resistir às tentações e crescer na intimidade com Deus. Sem ele, o progresso espiritual é quase impossível. E eu arrisco dizer que nunca no mundo ele foi tão necessário quanto hoje em dia. Afinal de contas, a nossa vida moderna é totalmente barulhenta e dispersa. A gente não consegue mais ficar em silêncio. Tá todo momento com o celular na mão, consumindo a dopamina barata e rolando reels atrás de reels, destruindo totalmente nossa concentração e tolerância ao silêncio. Porém, eu acredito de verdade que a gente pode superar isso, reservando tempos diários para o silêncio, evitando conversas fúteis, praticando a adoração silenciosa e mantendo o nosso interior calmo e sereno. O silêncio é um escudo espiritual, um caminho para o domínio das emoções. Outro tópico importante é o abandono, a providência e a vigilância. A confiança total em Deus através do abandono à divina providência e a vigilância constantes são pilares. Jean-Pierre de Caussade, em sua obra-prima, ensina que o segredo do progresso espiritual está na fidelidade ao momento presente e na aceitação da vontade de Deus. Deus dá a cada momento um tempo necessário para se desapegar de si mesmo. Agora, o que é esse abandono à divina providência? É apenas confiar inteiramente em Deus, aceitando a sua vontade momento a momento, com paz, humildade e fé, crendo que tudo concorre para o bem. Caussade nos ensina que a vida ordinária, com seus deveres cotidianos, é o meio mais seguro de santificação, quando vivida com fé e abandono. Mas e sobre a vigilância espiritual? Jesus mesmo advertiu: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A vigilância é estar atento à presença de Deus, aos próprios movimentos interiores e às tentações. São João da Cruz ensina que o inimigo ataca os pontos mais fracos da alma, e só a vigilância nos permite vencer. E o próprio catecismo também afirma: a oração é um combate. Contra quem? Contra nós mesmos e contra as astúcias do tentador. A gente pode praticar o abandono aceitando cada situação como a vontade permissiva de Deus, e a vigilância observando os pensamentos impulsivos e evitando ocasiões de pecado. E até o momento eu estou falando sobre como a gente prestar atenção nos pecados que nos tentam a cair no vício. Mas agora entra uma coisa muito importante, que é a oração como meio de transformação. A oração é a alma da vida espiritual. Sem ela, não dominamos os vícios, pois é nela que a vontade humana se une à divina. Santa Teresa d'Ávila diz que o coração é o caminho seguro para o céu. E São João Maria Vianney
Diz: sem oração somos como pássaros sem asas. Afinal de contas, a oração é o coração da vida cristã e a respiração da alma. É um encontro, um diálogo com o Senhor que transforma o coração e purifica os desejos. A alma se torna dócil e a graça fortalece o autocontrole. Os vícios nascem dos nossos desejos desordenados e a oração purifica eles, reorientando o coração para Deus. Ao falar com o Senhor, a alma reconhece a sua fraqueza, recebe a luz sobre os seus pecados e assim ganha força e aprende a amar a vontade de Deus. Como diria Santo Afonso de Ligório, quem reza se salva e quem não reza se condena. Jesus mesmo, no Horto das Oliveiras, suou sangue em oração. A oração é um combate contra o cansaço, distrações e desânimo. Ela é o dom da graça, é uma resposta decidida da nossa parte. Quando a gente mostra que mesmo nos momentos difíceis a gente tenta perseverar. E existem diversas formas de oração. As principais são a oração vocal, a meditação, a oração mental, a adoração eucarística, a leitura espiritual e por aí vai. São Francisco de Sales nos ensina: a oração faz com que a alma se transforme naquilo que contempla. Além disso, existem 2 sacramentos que são cruciais para a gente conseguir vencer os vícios, que é a confissão e a Eucaristia. Eles são sinais eficazes da graça. São como remédios espirituais e fontes do poder sobrenatural de Deus. A confissão é o que cura a nossa alma e a Eucaristia é o alimento dos fortes. Eu poderia falar mais sobre cada um aqui, mas o vídeo já está bem grande. Mas antes de encerrar o vídeo, eu gostaria de falar sobre o modelo perfeito do domínio próprio, que é a Virgem Maria. Ela é o modelo supremo da virtude e autocontrole. No livro Imitação de Maria, ela é descrita como providencial caminho até Cristo e mestre da vida interior, cheia de graça, imaculada e jamais pecou. Sua liberdade foi plena e perfeita, vivendo submissa à vontade de Deus. E isso é algo muito importante, porque nos mostra que a verdadeira liberdade não está em fazer o que a gente quer, pois isso só nos levaria a se tornar escravo dos nossos próprios vícios. A verdadeira liberdade é seguir a vontade de Deus. O domínio próprio de Maria se revela no silêncio de Nazaré, na fuga para o Egito, na perda do menino Jesus e aos pés da cruz, onde ela permaneceu firme, sem lamentos, queixas ou revolta, apenas entregue na confiança e amor. Então imagine, nos piores momentos da vida dela, ela não reclamou, não chorou, ela apenas confiou em Deus. E se tem uma coisa que eu coloco nas minhas orações todas as manhãs ao acordar, é para eu ter a fé de Maria. E bom, eu deveria falar aqui também sobre a humildade, que é o fundamento de todas as virtudes, mas o vídeo já tá bem grande, então se você quiser que eu fale mais sobre isso, deixa aqui nos comentários que eu vou trazer um vídeo completo falando só sobre o poder da humildade para controlar nossos vícios. Mas não se esqueça, a batalha contra os vícios é um desafio real. Porém, como a gente viu, Cristo e a Igreja nos oferecem um arsenal gigantesco e espiritual para conseguir vencer os vícios. A gente não está condenado à escravidão e podemos sim alcançar a liberdade em Jesus Cristo. Não se esqueça de buscar sempre praticar as virtudes e a mortificação e o silêncio. E por favor, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa. Muito obrigado, que Deus te abençoe e te guie na sua jornada de fé.